O Senhor Jesus, desejando aos meus irmãos uma feliz noite de ação de graças. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o de número 95. Salmos 95. Meus irmãos, vocês sabem que a nossa irmã Nalva, eu coloquei hoje logo cedo no grupo da igreja, a nossa irmã Nalva está internada no Hospital Mestre Vitalino. Ela está com apendicite e aguarda ainda Júnior. Às 19 horas. Então, saiu uma notícia de que ela tinha sido cirurgiada mais cedo. Não foi assim. Até pouco tempo eu tinha conversado com o Júnior, ela ainda aguardava. Então, ela está nesse momento, exatamente nesta hora, no bloco cirúrgico ali, aguardando ou durante o procedimento. Não é isso, Júnior? E eu convido os meus irmãos a orarmos pela nossa irmã nesse momento. Curve a sua fronte e feche seus olhos. Senhor, nós te buscamos nesse momento, em nome de Jesus Cristo, para suplicar por nossa Nalva. Estende tuas mãos agora sobre sua vida, sobre as mãos médicas, a fim que todo procedimento, Senhor, seja bem sucedido e a tua serva retome a sua vida, a sua normalidade, o convívio com sua família e com o povo de Deus. Nós suplicamos por nossa irmã em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmos 95. Vocês estão comigo? O texto diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É o nosso texto. Senhor, nós te buscamos mais uma vez e nesta hora o fazemos para nos apresentar a Ti por meio de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito para Te servirmos, oferecermos culto, louvor, ações de graças. O que agora fazemos com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos.
Meus irmãos, o Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído pela Lei 781, publicada no dia 17 de agosto de 1949. Quando a lei foi instituída, designou-se ali a última quinta-feira de novembro. Posteriormente, a Lei 5.110 de 1966 alterou a redação do artigo único da lei e instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças para que ele caísse sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. A lei que definiu a última data para fazer o Dia Nacional cair sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro é, portanto, a Lei 5.110 de 1966. Há alguns anos, esta igreja decidiu resgatar essa data. Coisas boas precisam ser mantidas, resgatadas e mantidas. Nós protestamos, e não sem razão, contra tantas leis assim inúteis e outras contra as quais nos insurgimos completamente, mas as que têm valor precisam ser resgatadas. E esta igreja decidiu fazer isto há alguns anos. E sempre, a partir de alguns anos para cá, temos marcado o Dia de Ação de Graças na quarta quinta-feira do mês de novembro de cada ano. Além disso, nós temos uma razão adicional para marcar a data. Uma data francamente inspirada no Dia de Ação de Graças norte-americano. A razão é as origens congregacionalistas das ações de graças norte-americanas. Foi assim. Um grupo de uma cidade inglesa, perseguida numa época em que o rei da Inglaterra estava querendo que não houvesse movimentos independentes, uma das nossas marcas. Ele queria todos debaixo da igreja anglicana. Esse grupo independente ou congregacionalista fugiu para a Holanda em busca de liberdade. Ocorre que lá na Holanda a igreja estava vivendo um problema ainda à sombra da controvérsia arminiana. E naquele momento, aqueles que não eram vistos como parte da igreja reformada holandesa também não eram bem vistos. Esse grupo que já havia se refugiado na Holanda não quis voltar para a Inglaterra na época do rei James I, que dirigiu com mão de ferro e que queria toda a igreja sob a batuta do rei. Permanecer na Holanda já havia deixado de ser interessante, até porque a Holanda, como um país desde sempre muito mais liberal, os líderes da comunidade começaram a ver que aqueles irmãos estavam também se misturando ao senso comum e perdendo a pureza das origens. Então, não achando interessante permanecer na Holanda, tampouco retornar para a Inglaterra, organizaram uma viagem em direção ao Novo Mundo, e esta viagem aconteceu em 1620 no navio Mayflower. No Novo Mundo, a comunidade recém-chegada, de pouco mais de 100 pessoas,
conseguiu sobreviver ao rigorosíssimo inverno daquele ano. E na sua primeira colheita, no ano seguinte, celebrou a Deus a primeira festa que deu origem às ações de graças, uma das festas mais populares nos Estados Unidos. Então você percebe a origem congregacionalista da festa que inspirou o nosso Dia Nacional de Ação de Graças. Então nós temos duas razões para marcar esse dia. Uma, nós temos uma lei. A outra, nós temos uma histórica tradição relacionada com os congregacionalistas. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Vamos para o Salmo 95. O Salmo 95 é um hino para ser cantado congregacionalmente. É um canto para a congregação. Provavelmente era um hino bastante utilizado nas reuniões sabáticas do antigo Israel. E o Salmo, ele traz mais ou menos uma estrutura que faz a gente pensar que tudo começa com um chamado liderado pelos levitas, dando início a um cortejo. E então o Salmo começa mais ou menos dizendo: vamos, saiamos, demos início ao cortejo, saiamos às ruas em direção ao templo e vamos juntos, ó povo de Deus, dar ação de graças. É um chamado para o culto público. Certamente o salmista tem em mente um outro texto, que é o texto de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Vocês querem dar uma olhada? Êxodo, capítulo 17. Versículos 1 a 7. O texto diz assim, eu estou em Êxodo 17 agora. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Você vai ver que esse texto está orientando o salmista. Primeiro, porque você vê logo no começo que o Senhor é chamado de rochedo da nossa salvação. O rochedo da nossa salvação já nos levaria lá para o episódio de Refidim, o episódio de Massá e Meribá, quando Moisés, ao ferir a rocha, esta concedeu água ao povo. Ali está o rochedo da salvação. Por que a rocha concedeu água? Porque o Senhor disse a Moisés: eu vou estar lá
Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, não sei se você quer ir comigo lá, mas lá em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo também se refere ao episódio de Massá e Meribá. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? A pedra era Cristo. Então, Paulo está também pensando lá, e desta vez ele diz assim, né, de maneira clara: a pedra é Yahvé. Mas qual pessoa de Yahvé? Eu vou ser mais preciso. A pedra era Cristo, o Salvador. Quando você volta lá para o Salmo 95, aí você vê comigo que o Salmo parece ter uma divisão bastante discernível. Primeiro, o salmista lança o chamado para uma adoração alegre. Olha o que ele diz, Salmos 95, versículo 1: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Veja que nós temos aqui um chamado para uma adoração alegre. Esse chamado é seguido de uma explicação. Por que nós devemos adorar a Deus com alegria? Nós devemos fazê-lo porque Ele é o rochedo da nossa salvação, versículo 1, segunda parte. Olha o que diz no versículo 2, nós devemos adorá-lo com alegria porque nele nós podemos confiar e a Ele nós devemos as nossas ações de graças. Já que Ele é o rochedo da nossa salvação, nós podemos confiar nele. Então vamos dar a Ele as nossas ações de graças. E depois, na sequência, versículos 3, 4 e 5, você vê aí que Deus é o Deus supremo, é o grande rei, o sustentador de todas as coisas, o criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas que criou. Olha o versículo 3, o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. E quando o salmista no versículo 4 fala das profundezas, das alturas, o que ele está dizendo é todas as coisas são sustentadas por sua providência. Versículo 5 diz, dele é o mar, ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Então, o salmista nesse momento está dizendo assim, povo de Deus, vamos adorar a Deus alegremente. Ele é digno da nossa confiança. Ele é o rochedo da nossa salvação. Acheguemo-nos a Ele cheios de ações de graças, porque Ele comanda todas as coisas, controla todas as coisas, sustenta todas as coisas, é por sua providência que o mecanismo do universo se mantém. Então nós temos uma grande razão para atender ao chamado do salmista, que na verdade é o chamado divino, para prestarmos a Ele culto público e cheio de alegria. Cada povo tem a sua forma de expressar alegria, não é? Isto aqui entre os judeus nós imaginaríamos um cortejo festivo, dançante.
algumas igrejas na África. Ontem mesmo um pastor me disse que uma igreja presbiteriana na África, você participa lá do culto, os meus irmãos ficariam totalmente deslocados. Ou então que aprendessem a dançar daquele modo ali também. Porque é muito dançante, muita alegria, né? Cada povo tem a sua forma de expressar esse contentamento. Isso no seio do povo judeu é muita dança, muita felicidade, muito barulho. Isso foi num contexto de que o pastor me mostrou a foto de um novo seminarista que o nosso seminário tem em Moçambique. Lá em Moçambique não, desculpa, de Angola. Lá em Angola, as igrejas da Universal do Reino de Deus estão tendo uma série de dificuldades. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, estão sendo inclusive expulsas. Há uma crise completa, graças a Deus por isso. Amém? E a fé reformada está chegando lá. E há um interesse. Este irmão ouviu falar do nosso seminário e pediu uma bolsa de estudos. É claro que nós vamos dar a bolsa de estudos para este irmão. Isso tem preço, gente? Não tem preço. Vocês entendem? Isso não tem preço. Achei o irmão lindo, principalmente o seu tênis amarelo. Ele de paletó e tênis amarelo. Achei o máximo. Lacrou, como diz Alicia. Lacrou. Segundo lugar, nós temos aqui um chamado para uma adoração reverente, no sentido de que deve haver uma entrega total. Olha o versículo 6. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. E depois o salmista nos dá uma explicação, porque nós devemos dar a Deus esta adoração dedicada, reverente, desse modo. Ele diz assim no versículo 6, última parte: Deus nos criou. E quando o salmista diz, no finalzinho do versículo 6, a última cláusula, Deus nos criou, o que ele está dizendo é, Deus nos recriou. Ele não está falando mais de Deus como criador e o sustentador de todas as coisas. Isso foi na primeira parte do seu canto. Agora ele está falando da obra da graça especial. Ele está dizendo, Deus nos criou, e agora nós juntamos isso com o Novo Testamento para ter uma visão completa daquilo que o salmista está dizendo, para chegar à conclusão que, de fato, nós precisamos adorar a Deus reverentemente, com todo o ser, porque Deus nos recriou em Cristo. É uma obra especial da graça de Deus. E nesse processo de recriação de um povo para o seu nome, ele nos fez povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Veja que nós não temos mais aqui uma menção à criação em termos gerais. O salmista já explicou que Deus merece adoração jubilosa porque Ele é criador de todas as coisas e sustenta todas as coisas. O grande rei, o rei supremo. Mas agora não. Agora Ele se volta para a obra da graça especial. Agora Ele se volta para aquilo que Deus fez pelos eleitos. E a respeito disso, ele diz assim, foi ele que nos recriou. Não fomos nós quem o escolhemos. Foi ele que nos escolheu. E ele nos tornou o povo do seu pasto
e ovelhas de sua mão. E é claro que quando nós falamos assim, né? O povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, então nós não estamos pensando mais em Deus como criador de toda a sua criação. Nós estamos pensando em Deus como pastor do seu povo. Que ele nos criou significa, eu repito, que ele nos escolheu e ele assumiu um compromisso conosco no aspecto especial da sua graça. Pasto, povo de seu pasto. Isso tem a ver com o seu cuidado conosco, com a sua provisão. O bom pastor não deixa faltar nada que seja necessário e proveitoso, sobretudo para a nossa salvação. E ele diz que nós somos ovelhas de sua mão, para deixar muito claro que nós estamos sob a sua vigilância constante. Ninguém nos tira de sua mão. Vocês estão me entendendo? Então, primeiro nós temos um chamado para uma adoração alegre, depois nós temos um chamado para uma adoração reverente. A adoração alegre está fundamentada na supremacia de Deus e na sua providência toda suficiente, completa e inclusiva. O chamado para a adoração reverente, dedicada com todo o ser, está fundamentada na obra da graça especial. Deus nos recriou em Jesus Cristo e é o nosso provedor. E nós estamos em suas mãos. Por fim, versículo 7, lá no finalzinho, a última cláusula, e daí para frente, nós temos um chamado à obediência. É um chamado para não obedecer, é um chamado para não endurecer o coração. Olha o final do versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o quê? Se você ouvir a sua voz hoje, não endureça o coração. Olha que coisa, né? Você vê que é um chamado voltado para o povo de Deus, para o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E é aqui que o episódio de Massá e Meribá é relembrado. Eu já li com vocês. Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Lá em Refidim, os pais puseram Deus à prova. Agora atenção para isso. Sem motivo. E é isso que o salmista destaca no versículo 9, ó. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, eu nem precisaria para dizer quão certo está o salmista em escrever o versículo 9, nem precisaria voltar para repisar com vocês todas as pragas de Deus contra o Egito. Basta nós pensarmos logo ali, em Êxodo capítulo 12, a morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa. Em Êxodo capítulo 14, a passagem pelo Mar Vermelho, a pé enxuto, e logo jogados no mesmo mar. Em Êxodo capítulo 15, as águas de Mara se tornam doces. Em Êxodo capítulo 16, nós temos cordonizes e também temos a dádiva do maná. E aí, quando nós chegamos em Êxodo 17, o povo está murmurando e perguntando para Moisés, dizendo assim: já sei por que você nos tirou da terra do Egito. Foi para a gente morrer de sede aqui, não foi?
Isso parece conosco, né? Mas a rebeldia em Massá e Meribá era só uma ilustração, porque, na verdade, a incredulidade, a dureza de coração daquela geração especificamente era permanente. E foi por isso que aquela geração perdeu a bênção de entrar no descanso de Deus. Isso está nos versículos 10 e 11. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse texto é citado em Hebreus capítulo 3. Fica a lembrança, porque nós temos toda uma teologia do descanso. A teologia do descanso começa em Gênesis capítulo 2. Lá se diz que Deus fez a obra da criação e entrou em seu descanso. Quando Deus diz que entrou em seu descanso, é claro que Deus não parou de trabalhar. Jesus disse, né? Vocês se recordam, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então há um sentido que para Deus não tem sábado, mas tem um outro sentido que para Deus tem sábado. E a razão é que Deus nos fez para nós entrarmos e sermos participantes do descanso dele. O homem não quis o descanso de Deus. Pecou contra Deus. Foi expulso do descanso de Deus. E aí, os seus tormentos tiveram início. Mas sabem de uma coisa? Tinha uma promessa de um descanso futuro. Essa promessa de um descanso futuro teve inclusive uma figura ilustrativa: a terra prometida. A terra prometida foi uma pregação, um anúncio, uma figura em forma de tipo de um outro descanso. Ocorre que aqui está uma ilustração de que aquele que desobedece não entra. Aquele que endurece o coração não entra no descanso de Deus. Como o descanso de Deus na terra prometida era apenas uma sombra de realidades espirituais vindouras, o Senhor Jesus chega pregando e dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele estava dizendo é: eu sou o descanso de Deus. Você só encontra descanso em mim. O sábado sou eu. E é isso que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 3. Citando de novo o Salmo 95. Eu quero saber se vocês entenderam. Sim ou não? Então vamos terminar. Eu vou trazer algumas aplicações importantes aqui que são indispensáveis. Em primeiro lugar, nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Yahvé é o Deus grande. Ele está muito acima dos falsos deuses. Ele está muito acima de tudo quanto os homens poderiam atribuir a seus ídolos. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Deus governa tudo por sua providência, disse o salmista, mas além disso, nós temos um motivo especial
para louvá-lo, que é a sua graça especial, o seu cuidado eletivo, o cuidado especial que Deus tem para com a sua igreja, o povo que ele tornou povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Deus cuida de toda a criação, disse o salmista. Mas com o seu povo é diferente. Vocês estão me entendendo? Veja quantos motivos você tem para prestar culto a Deus. Segundo lugar, ao nosso Deus não é qualquer culto que nós podemos prestar. E o salmista vai nos ensinando. Ele diz lá no versículo 2, saiamos. E saiamos aqui significa apressemo-nos. Ele parte do princípio que nós somos lentos para prestar culto a Deus. De vez em quando ouço, já ouvi várias vezes. E ontem ouvi de novo. Meu irmão, por que você não tem vindo aos cultos? Pastor, falta motivação. Falta motivação. Essa lentidão é coisa muito lamentável. E parece que é coisa antiga. E é por isso que o salmista diz assim: vamos, bora. É para hoje. Apressemo-nos. Saiamos. O culto que nós devemos a Deus exige prontidão. O culto que nós devemos a Deus também exige, de nossa parte, uma consciência de sua presença. O salmista diz literalmente o seguinte no versículo 2: apressemo-nos em comparecer perante a sua face. Saiamos ao seu encontro. Deve ser por isso que há uma lentidão, porque não pode haver prontidão quando não há consciência de que, quando saímos de casa para nos reunir com o povo de Deus, para servi-lo no culto público, nós fazemos para estar face a face com Ele. E só pode ser essa ignorância, penso eu, que explica a leviandade no trato com o serviço a Deus. Eu nem preciso falar da tolice que é fazer aniversário do filho no domingo. Eu nem preciso falar. Eu já estou cansado de falar. Aí o crente, cara de pau, faz o aniversário do filho na hora do culto. Diz para o filho, prega para o filho o seguinte: o culto a gente faz quando pode. E ainda posta na rede social. Deve ser para zombar. Tira foto, espalha orgulhosamente. Está orgulhoso por ter ensinado ao filho que ele é mais importante que Deus. Parabéns. O culto que nós devemos a Deus é também um culto exclusivo. Ele é o Senhor, Yahvé,
o Deus supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. Quando o salmista está dizendo que Deus está acima de todos os deuses, ele não está agindo como um monólatra. Monolatria é a crença de que existem vários deuses, mas somente um deve ser servido. Ele não crê na coexistência de vários deuses. Ele sabe, isso está logo no salmo seguinte, no Salmo 96, versículo 5, que os deuses dos povos não passam de ídolos. O que ele está querendo dizer é que o culto que nós devemos a Deus, nós devemos exclusivamente a Deus. O culto que nós devemos a Deus exige prontidão, consciência da sua presença, exclusividade e deve ser prestado com total devoção, com todas as forças. E é por isso que nós temos 3 termos lá no versículo 6. Isso é Deus dizendo assim: como você é estúpido, eu vou desenhar. Então faça o seguinte: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. Tá bom? Ou quer que eu desenhe? O que o salmista está dizendo é que quando agrupa esses termos, é que nós devemos a Deus um culto com todas as nossas forças. Deus não é digno de nada que seja menor do que a devoção total do ser. Por isso, adorar, prostrar, ajoelhar. Agora, o culto que nós devemos a Deus é também de natureza pública. A genuflexão referida é pública. Vinde, vamos adorar, vamos nos prostrar, vamos nos ajoelhar. Qual é o culto que nós devemos prestar a Deus? É aquele que é dedicado a Ele com prontidão, com consciência da sua presença, com exclusividade, com total devoção e de modo público. Agora convenhamos, e eu termino agora, tudo isso pode ser feito muito livianamente, muito hipocritamente. Pode ser que a vida pública seja perfeita e a privada seja caótica. E é por isso que depois desse chamado para servir a Deus jubilosamente e com todo o ser, há, por fim, um teste, que é um teste de genuinidade. Qual é o teste de genuinidade de tudo que fazemos aqui, publicamente? É a vida que levamos fora daqui. Porque tudo isso perde o sentido sem obediência. Se o teor da vida não atestar a genuinidade do culto que nós prestamos a Deus, tudo terá sido vão. Dito de outro modo, a questão central é receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Você não pode sair daqui e esquecer. Se você ouviu a palavra de Deus e a recebeu como palavra de Deus,
Então não a rejeite. Você pode dialogar com o pregador e pode discordar da interpretação do pregador. Mas você não pode anuir com o pregador e rejeitar a pregação. Porque se você ouve a palavra de Deus, sabe que é a palavra de Deus e endurece o coração, tudo que você fez publicamente foi vão. E existem diversas formas de nós manifestarmos essa dureza. Alguns ouvem de maneira fria, displicente, olhando no relógio. Está aqui meio que superficialmente. Outros ouvem se esquivando, racionalizando. Eles se sentem feridos com a palavra, porque a palavra fere. Ai, meu Deus, quando eu estou em casa e eu estou me preparando para falar, eu vou dialogando com a palavra de Deus. Quando eu termino, gente, eu estou todo ferido. A alma completamente moída. Eu choro, rio, me entristeço, me alegro. E é muito provável que a dureza de coração faça com que a gente se esquive. Ao invés da gente dizer, esse sou eu, pregador. Esse pecador aí, sou eu. Aí, às vezes, a gente fica com raiva do pregador. Não quer ouvir aquilo, e só tem um jeito da gente não ouvir aquilo. Mata o pregador. E a gente vai se esquivando e racionalizando, tentando mostrar para si mesmo que aquela pessoa falada pelo pregador não tem nada a ver comigo. A dureza também, ela acontece quando a gente se volta para Deus de maneira blasfema e se ira. Sério isso? Não se enganem. Tem muita gente que sai daqui pior do que como entrou. Sai daqui irado com Deus. E outras pessoas ouvem arrogantemente. Elas se sentem juízas da palavra. E elas acham que são capazes de elas separarem o joio do trigo. São modos de dureza. Mas só existe um teste seguro de que aquilo que nós fazemos aqui vale. É a vida. A vida de obediência. A vida custosa, sacrificial. De lutar todos os dias para obedecer a Deus todos os dias. E o que passar disso pode ser só barulho. Os meus irmãos estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé. Meu Deus, tenha misericórdia de nós.
Sim, receba as nossas ações de graças, mas ouça no Senhor quanto a isto, tenha misericórdia de nós. Nos carecemos tanto, tanto, tanto da tua misericórdia que não falha. Aquela grande misericórdia mencionada pelo profeta Jeremias, aquela muita misericórdia e aquele grande amor com que nos amaste, referidos por Paulo, nós carecemos tanto da graça que é melhor do que a vida, porque aqui estamos nós, servindo tão mesquinhamente, tão tardiamente, tão negligentemente, tão displicentemente, tão levianamente, te damos apenas, Senhor, a sobra. Em resposta à dádiva do teu Filho. Ajuda-nos a te servir, como é devido a ti, Senhor. Ou pelo menos na maior medida possível, que está acessível a um pecador arrependido. É este culto que nós queremos te dar. O melhor possível, o mais profundo possível, o mais disposto, pronto possível, o mais diligente, o mais comprometido, tanto quanto isso for possível a pecadores arrependidos como nós. E nós pedimos que assim tu nos mantenhas, até que ofereçamos a ti o culto perfeito. Nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos concluir o nosso culto agora e convidá-los lá